Obrigado por estarem aqui. A Corte Suprema decidiu sobre as tarifas, algo que é tremendamente decepcionante. Sinto vergonha de certos membros da Corte por não terem a coragem de fazer o que é certo para o nosso país. Eu gostaria de agradecer e parabenizar os juízes Thomas Alito e Kavanaugh por sua força, por sua sabedoria e por seu amor ao nosso país. Eu tenho muito orgulho desses juízes agora. Quando lemos as opiniões dissidentes, não é possível argumentar contra eles. Não há nenhuma maneira disso. Países estrangeiros têm roubado o nosso país durante anos. E eles estão felizes, eles estão dançando nas ruas agora, mas eles não vão dançar por muito tempo, asseguro a vocês. Os democratas na Suprema Corte estão felicíssimos, mas eles votaram automaticamente não. Como no Congresso, eles simplesmente votam não automaticamente. Eles estão contra o que faz a América forte, saudável, rica e grande novamente. Eles são uma desgraça para a nossa nação, esses juízes. É um não automático, não importa o quão bom seja o caso, eles dizem não. A gente não consegue quebrar essa lealdade. E não é possível fazer isso com o nosso povo. Outra coisa é ser politicamente correto, o que aconteceu antes muitas vezes, o que aconteceu com certos membros dessa corte, tem acontecido com tanta frequência. Que vergonha! Olha, de fato, na verdade, eles são tolos, são cachorrinhos para os radicais, para os democratas radicais e aos falsos republicanos, que não deveria ter nada a ver com isso. Eles não são patriotas e são desleais à nossa Constituição. Na minha opinião, a Corte foi tomada por interesses estrangeiros e por um movimento político que é muito menor do que o nosso povo. Eu ganhei por milhões de votos de diferença. Eu ganhei de lavada, mesmo com todo o roubo que aconteceu. A eleição foi grande demais para ser roubada. Mas essas pessoas são ignorantes. Elas são barulhentas. Eu acho que eles deveriam ter medo disso. Eu acho que esse era um caso importante para mim, mais do que isso é um símbolo da nossa segurança econômica nacional. Eu diria que para o nosso país é algo tão importante, porque estamos indo tão bem como país, nunca fomos tão bem. A boa notícia é que existem métodos, práticas, estatutos, autoridades reconhecidas já por toda a Corte nessa decisão terrível e reconhecida também pelo Congresso, que são ainda mais fortes do que as tarifas disponíveis para mim como presidente dos Estados Unidos. E, na verdade, eu fui bastante modesto ao pedir aos outros países e às outras empresas, porque eu queria me comportar muito bem, porque eu queria fazer qualquer coisa, mas nada que afetaria a decisão da Corte, porque eu entendo a Corte, eu entendo como eles são tomados. Eu queria ser um bom rapaz. Eu usei de forma eficaz tarifas ao longo do último ano para tornar a América grande novamente. Nossa Bolsa de Valores recentemente quebrou o recorde de 50 mil pontos no índice Dow, e simultaneamente quebrou ainda mais de forma fantástica 7 mil pontos no S&P. Dois números que todos pensaram que, mesmo depois da nossa vitória, acachapante, não seriam possíveis dentro de 4 anos, e nós conseguimos em 1 ano. Então, quando lemos as declarações, os prêmios nóbeis de literatura, de economia, eles diziam que não é possível fazer isso em 4 anos, e nós fizemos isso em 1 ano. Nós quebramos um recorde e continuamos fazendo isso. As tarefas também têm sido usadas para acabar com 5 das 8 guerras que eu resolvi. Eu resolvi 8 guerras, incluindo Índia e Paquistão,
dois grandes poderes nucleares. O primeiro-ministro do Paquistão disse ontem, na reunião, na excelente reunião que tivemos do Conselho de Paz, ele disse que o presidente Trump pode ter salvo 35 milhões de vidas ao parar essa guerra. As tarifas nos deram uma grande segurança nacional. Essas tarifas deixaram as nossas fronteiras mais fortes, reduziram a entrada de fentanil no nosso país por 30%. E quando eu as uso como penalidade contra os países por causa dos imigrantes que entram ilegalmente, é por causa do veneno que eles jogam no nosso país, que matam a nossa juventude. Essas tarifas vão se manter. Eu não sei como... A votação teve 3 pessoas que votaram a favor das tarifas. Mas nós temos alternativas. Tem ótimas alternativas. Pode trazer ainda mais dinheiro. Nós já conseguimos centenas de bilhões de dólares e continuaremos fazendo isso. Só para mostrar o quão ridícula é essa decisão, a Corte diz que eu não estou autorizado a cobrar $1. Eu não posso cobrar $1. Eles poderiam ter falado 1 centavo, um penny. Nós economizamos dinheiro. Eles falam que eu não posso cobrar nenhum país sob a IEPA, nenhum $1. E eles deveriam proteger os Estados Unidos da América, é isso que eles deveriam proteger. Mas eu estou permitido a cortar qualquer negócio, qualquer comércio com esses países. Em outras palavras, eu posso destruir o comércio, eu posso destruir um país. Eu posso, inclusive, impor a um país estrangeiro, através de embargo, eu posso embargar, mas eu não posso cobrar $1, porque é isso que é dito. É isso que está escrito aqui. Eu posso fazer qualquer coisa com eles, mas não posso cobrar nenhum dinheiro. Então, eu posso destruir um país, eu posso cobrar, mas não posso cobrar uma pequena taxa. Não posso cobrar uma taxa de 22 centavos. Olha que coisa ridícula. Eu posso impor embargos, eu posso acabar com empresas, não permitir que elas estejam nos Estados Unidos. Essa decisão é incorreta, mas não importa. Porque nós temos alternativas muito fortes, muito poderosas, e que foram aprovadas por essa decisão, para aqueles que pensaram que tinham pego a gente. Eu tenho o direito total a fazer uma licença, mas não de cobrar uma licença. Ou seja, eu posso licenciar, que é uma palavra muito forte. Muitas vezes a licença é muito mais forte que uma tarifa. Mas eles então trouxeram essa ideia de que eu posso licenciar, que foi o que as pessoas que se opõem a mim disseram para eles. Mas eu não posso cobrar uma taxa de licenciamento. Então, se você tem uma licença, você tem que cobrar por ela, isso é automático, mas não, de acordo com essa decisão. E a Corte me deu o direito inquestionável de banir todas as coisas que entram no nosso país. Deu o direito de destruir países estrangeiros. É um direito muito mais forte do que as pessoas achavam que a gente tinha, mas não o direito de cobrar. Olha que loucura. O nosso país é o país mais quente do mundo no momento agora. Ele era um país morto 1 ano e meio atrás, quando estávamos com aquele presidente incompetente. Mas agora estamos indo numa direção diferente. Provavelmente a direção que eu deveria ter ido na primeira vez. Mas eu li esse texto e essa alternativa é ainda mais forte do que a nossa escolha original. O juiz Kavanaugh, eu tenho um orgulho tão grande dele. Ele escreveu em sua decisão, no seu voto, embora eu discorde firmemente com a Corte, com a decisão da Corte hoje, a decisão não deve conter
substancialmente uma capacidade de um presidente de impor tarifas daqui para frente. Então, a decisão não contém substancialmente, foi o que ele disse. E ele está certo. Na verdade, eu posso cobrar muito mais do que eu estava cobrando. Então, embora eu discorde firmemente com a Corte, a decisão não contém substancialmente a capacidade de um presidente de impor tarifas daqui para frente. Foi o que ele disse. Isso porque numerosos estatutos federais autorizam o presidente. Então, impor tarifas e talvez justificar a maioria delas está aqui, por exemplo, esses estatutos incluem, por exemplo, o Ato de Expansão de Comércio de 1962, seção 232, a Lei de Comércio 1974, seções 1, 22, 2. Tudo bem, está tudo aqui. É um processo mais longo. Eu gostaria de agradecer o juiz Kavanaugh por sua genialidade, por sua grande capacidade. Eu tenho muito orgulho dele e tenho muito orgulho de ter indicado. Na verdade, enquanto a Corte disse, embora não tenha tido esse objetivo, a Corte deu mais poder ao presidente, mais capacidade de regular o comércio e de impor tarifas ainda mais poderosas. Mais do que menos. É horrível. E pensar que os democratas se opuseram a isso porque eles pensaram que isso ia na condição na outra direção. Eles vão falar, vamos então preencher toda a corte, vamos ter mais democratas na corte, por assim dizer. Eles queriam fazer isso, eles queriam ter o poder da corte. Não há dúvida que a renda que está vindo para nosso, que está chegando e virá para a proteção das nossas empresas e vai aumentar por causa dessa decisão. Pensando na lei e nas centenas de vitórias e mesmo milhares de vitórias ao longo dos anos, ao contrário, a Corte Suprema não acaba com as tarifas, eles só acabam com o uso particular de tarefas AIPA. Essencialmente é o uso de uma taxa, ou seja, eu não posso cobrar nada de ninguém. É ridículo. Eu posso licenciar, mas não posso cobrar. É ridículo. Há inúmeras outras formas. A habilidade de causar embargos, restringir a licença ou impor outras condições em países estrangeiros e a capacidade de conduzir, de fazer comércio dos Estados Unidos sob a IEPA foi totalmente confirmada por essa decisão. Portanto, não há dúvida agora de que nenhum presidente foi inteligente o suficiente para proteger nosso país de outros países, de empresas que estavam roubando a gente. Isso foi algo terrível, foi algo ultrajante durante décadas. Agora, nós sabemos que essa decisão afirma outras coisas que as pessoas não tinham certeza. Ele diz assim, para proteger o nosso país, um presidente pode cobrar mais tarifas do que estava sendo cobrado no passado, no período de um ano, sob as autoridades tarifárias. Então, nós podemos usar estatutos, além das autoridades tarifárias, algo que também foi confirmado e é totalmente permitido. Portanto, efetivo de forma imediata todas as tarifas nacionais de segurança sob a seção 232 e as existentes na seção 301 estão ativas e estão em efeito hoje. Eu irei assinar agora um decreto para impor uma tarifa global de 10% sob a seção 122 e de outras tarifas que são cobradas, também iniciando a seção 301
e outras investigações para proteger o nosso país de práticas de comércio com outros países e empresas. Agradeço a atenção e eu vou dizer aqui o que eu já digo há um bom tempo. Vamos fazer a América grande novamente. Nós já fizemos ela grande. Eu não preciso falar isso, acho que o MAGA está sempre conosco, Make America Great Again. Eu vou responder algumas perguntas. Nós seguiremos em frente, nós receberemos ainda mais dinheiro e não haverá dúvida. Eu sei que as pessoas que fizeram que colocaram essa ação nas cortes, eles são perdedores, eles são pessoas que pensam em países estrangeiros, eles estão enviando coisas ao nosso país e as pessoas que eles representam sabem muito bem disso. Eles estão enviando coisas para o nosso país, estão beneficiando outros países, mas são muito ruins para nós. E eu vou parar com isso. Portanto, nós temos uma decisão totalmente firme agora. Eu não acho que a Corte não imaginava que seria que teria esse resultado. São uma série de decisões ruins, mas há sempre uma maneira de contorná-las. E é algo que nós faremos, como o juiz Kavanaugh disse. Vamos agora a uma pergunta. Senhor presidente, eu estou muito... Obrigado, senhor presidente. O juiz Thomas Alito e o juiz Thomas, que são dos mais conservadores, eles devem sair e o senhor pode escolher mais outros 2 juízes para a Câmara. Eles são ótimos juízes, é só isso que eu posso dizer. Eles estão aqui, espero que eles trabalhem por mais tempo, espero que eles permaneçam saudáveis, são ótimos homens que amam o nosso país e têm uma compreensão muito grande da lei. O senhor vai pedir ao Congresso que tome uma ação adicional nas tarifas? Eu não preciso. Já está aprovado. Eu pediria ao Congresso e provavelmente se as pessoas olhassem para os números, para as centenas de bilhões de dólares que entraram no nosso país. Ontem eu estive numa siderúrgica e era uma fábrica fantástica, com gente incrível, e eles me disseram, havia muita imprensa ali na sala, alguns de vocês, enfim. As pessoas que estavam lá, que foi na Geórgia. E eu fiz um discurso ali na fábrica, e eles têm produtos siderúrgicos, e eu perguntei como estão os produtos, e ele falou... Presidente, eu adoraria beijar o senhor, porque, olha, o senhor, eu não quero ser beijada por nenhum homem, mas, e ele era um homem fortão, assim. E ele falou, eu quero beijá-lo. Eu perguntei, por quê? Porque nós estávamos trabalhando 1 hora por semana, e depois que o senhor entrou e impôs as tarifas, e tiramos todo aquele lixo estrangeiro que estava entrando no nosso país, nós conseguimos dobrar os turnos. Trabalhamos 7 dias por semana e talvez em breve iremos para turnos de 24 horas, 7 dias por semana. Então eu quero beijá-lo. Eu falei, não, obrigado. E só para finalizar, esse era um lugar incrível na Geórgia. Em toda a estrada, em todo o caminho aqui, o senhor vai encontrar a mesma resposta. Todo mundo estava saindo, estava fechando seus negócios, estavam falindo, e agora eles estão contratando de novo. E ele falou, bom, eu estou há 45 anos nesse negócio e eu nunca vi o quanto a gente está contratando agora. E ele pediu, continue fazendo isso, dá para ver os resultados. Todas essas fábricas, dá para ver também os números da construção, como eles estão ótimos, porque os trabalhadores da construção estão construindo fábricas que serão abertas, incluindo não só de inteligência artificial, mas montadoras que estão vindo do Canadá, porque o Canadá roubou 35% do nosso mercado, o México também roubou uma grande porção do nosso mercado. Eles tomaram o nosso mercado, tomaram os nossos carros, eles fabricam no Japão, na Alemanha, em todos os lugares, porque ninguém está aqui na posição que eu estou, a posição de presidente dos Estados Unidos. Ninguém que esteve nessa posição teve a coragem de cobrar tarifas.
Você pode fazer seus produtos, você pode fechar empresas, você pode fazer, mas se você se vem de outro país, você tem de pagar uma tarifa de, sei lá, 30%, por exemplo. Por exemplo, Taiwan, eles roubaram o nosso negócio de chips, e eles fazem chips. Eles fazem chips. A Intel seria a maior empresa, e eu salvei a Intel, literalmente salvei, no começo do nosso governo. E agora todas essas empresas em Taiwan estão construindo fábricas no Arizona, no Texas, em outros lugares, porque eles não querem pagar tarifas. Estão entrando nos Estados Unidos loucamente. Então, um grande patriota disse ontem para mim, o que o senhor fez ontem, ninguém achou que era possível. E o Steve Moore, que é um economista muito respeitado, ele veio aqui ontem e falou que eu fiz algo que ninguém fez. 22 prêmios Nobel de Economia disseram que agora estaríamos numa recessão. E eu disse que não, nós teremos um país que estará bombando. Os 22 estavam errados e eu estava certo, foi o que esse homem disse ontem. A eleição do 5 de novembro tornou o país assim. Obrigado, senhor presidente. O que o senhor diria a nações estrangeiras que querem renegociar os acordos? E o que o senhor quis dizer quando que a corte foi tomada por interesses estrangeiros? Eu acho que os interesses estrangeiros são representados por pessoas que eu acho que têm muita influência indevida. Eles têm muita influência na Suprema Corte, seja através de medo, respeito, amizade, não sei. Mas sei que algumas das pessoas que estão envolvidas no outro lado, eu não gosto delas. É preciso fazer o que é certo para o país e o que está certo de acordo com a Constituição. Por isso que eu respeito os juízes Thomas, Alito e Kavanaugh, porque não só eles discordaram, como o voto de discordância deles é muito forte. Se você ler o voto, você verá isso. A boa notícia é que o juiz Kavanaugh disse de uma maneira muito firme, você pode não ir aqui, mas existem outras maneiras, muitas outras maneiras que podemos seguir. E isso deveria ter sido feito por presidentes muitos anos atrás. Eles permitiram que o nosso país fosse comido vivo. Nós perdemos 50% do nosso negócio de automóveis. Nós costumávamos fabricar carros, daí chegaram então o México, o Canadá, o Japão, a Alemanha, mas eles estão voltando agora, estão voltando em níveis recorde. Eu não vou falar com você. Eu não falo com a CNN. É fake news. Nós tivemos então um relatório ontem do relatório de números de emprego, que ele acabou batendo recordes. Obrigado pela pergunta. Nós estamos num ponto muito importante. Eu esperei por essa decisão por tanto tempo. Eu esperei por essa decisão por muito tempo. Ela é uma decisão ridícula. Ela deveria ter sido liberada muito tempo atrás. Esperamos meses por isso e nos deram incerteza. Nós fomos roubados por quase todo o país no mundo. Se olharmos, quase todo o país no mundo, países que faziam negócios com a gente, nos roubaram. Quase todo o país do mundo tiveram imensos ganhos conosco. A China teve bilhões de dólares com superávites, conosco com excedentes. Eles conseguiram reconstruir as suas forças armadas com isso. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi, mas ele respeita o nosso país agora. E eu cobrei uma tarifa de 20% da China como penalidade para eles mandarem fentanil para nós. E o fentanil reduziu muito, reduziu em 30% de entrada no país.
Sir, you warned once in a social media post that if the Supreme Court did this, o senhor disse num post na mídia social que se a Corte Suprema acabasse com as tarifas, nós ficaríamos sem defesa financeiramente. Estamos assim? Não, porque nós estamos fazendo isso de uma maneira muito forte. Estamos usando coisas que as pessoas não imaginavam que poderíamos fazer. É um pouco complicado, o processo leva um pouco de tempo, mas o resultado final é que teremos ainda mais dinheiro. E vai ser ótimo. Obrigado, presidente. Desde o dia da libertação, nós recebemos 175 bilhões de dólares em renda que estão agora num limbo. Olha, a Corte levou meses e meses para escrever essa opinião, para essa decisão. E eles levaram... Nós conseguimos centenas de bilhões de dólares, não 175. E agora o que acontece com todo o dinheiro? Isso não foi nem discutido. Será que eles não poderiam colocar uma frase dizendo fica com o dinheiro, não fica com o dinheiro? Eu acho que eles deixaram isso para ser decidido para os próximos 2 anos. Então, é uma decisão terrivelmente defeituosa. Ela não parece ter sido escrita por pessoas inteligentes, e eles não falam disso. A sua questão é bem básica, foi a primeira pergunta que eu fiz. E todo o dinheiro que já temos, que nós conseguimos com as tarifas? Eles falaram, nós não vamos discutir isso. Não é uma loucura? O senhor está dizendo que não pretende honrar as empresas? Nós vamos ver isso nas cortes nos próximos 5 anos. Senhor presidente, quando o senhor está falando sobre relacionamento com países com os quais buscava acordos comerciais, o senhor antecipa que eles vão tentar renegociar? Ou o senhor vê como ou que o poder de barganha diminui? Eles têm o direito de negociar, mas eu digo, há muito dinheiro vindo para o nosso país. E esse período de cerca de 5 meses, nós faremos muitas investigações necessárias para colocar tarifas justas, um período de tarifas em outros países. Então, nós teremos esse período, mas imediatamente já estamos instituindo essa provisão de 10%. O senhor usou a renda das tarifas para pagar uma série de políticas federais. O que acontece com isso? Olha, nós cuidamos dos produtores rurais. Eles foram muito maltratados por países estrangeiros. Na semana passada, eu dei 25 bilhões de dólares para os produtores rurais com o dinheiro das tarifas. Só para entender, nós temos tarifas que nós teremos de uma forma diferente. E agora isso foi confirmado, então, pela Corte Suprema, pela Suprema Corte, perdão. Nós continuaremos tendo centenas de bilhões de dólares e países que nos trataram mal vão pagar um preço para isso. E países que nos trataram bem, nós trataremos muito bem também. Nós temos uma pessoa de alto nível num lugar chamado Vietnã, uma pessoa forte, inteligente, e ele falou que nós poderíamos cobrar ainda mais tarifas do que antes. Jameson, do Canadá, eu espero que vocês ganhem essa decisão nas cortes, porque senão vocês não poderão nos cobrar. Jameson, você quer comentar isso? Nós falamos da seção 122, que vai ser implementada hoje. Nós assinamos, ela será implementada bem rapidamente. Nós temos a seção 301, investigações que mostram como nós podemos endereçar essas práticas injustas de comércio. Nós vamos continuar lidando com esse problema. Nós vamos manter uma política para manter a América grande. Muitos republicanos no Congresso apoiaram essa decisão do Supremo. Hakeem Jeffries, o líder dos democratas, falou que o senhor quer ser um rei.
O senhor é um candidato a rei. Esse cara nem sabe o que é uma tarifa. Isso mas é uma crítica partidária. Não é bipartidária, são poucas pessoas. Eu não tenho de trabalhar com o Congresso. Eu tenho o direito de impor tarifas que já foram aprovadas pelo Congresso. Então não há razão para isso. É um processo um pouco mais complicado, mas não tão complicado. Nós poderemos ter mais tarifas do que o Congresso. Nós perdemos 2 republicanos ou 3 republicanos porque eles não são bons republicanos. Nós temos 215 votos. Nós talvez tenhamos perdido 3 votos. E agora nós temos 215 e perdemos 3. Então há muita união no Partido Republicano e espero que todos votem com eles, porque senão nós não teremos um país. A esquerda está destruindo o nosso país. Quando o senhor fala dessa tarifa de 10%, o que o senhor quer? Ela será aplicada de forma indefinida? Nós vamos começar imediatamente com isso. O que a Corte Suprema fala aos trabalhadores das empresas? O homem que eu encontrei ontem, o dono da empresa, ele estava simplesmente fora do mercado. E agora ele está empregando 5 vezes mais. Ele tem novos equipamentos, enfim, ele comprou um em dezembro. Então, agora, a nossa linda e grande lei, ela trouxe sem cobrança de impostos em gorjetas, sem impostos no Seguro Social, na hora extra. Essa linda e longa lei, ela foi fantástica para os trabalhadores, mais até do que para as pessoas ricas. E quando eu vi ontem, ele disse que isso está acontecendo em toda a região ali na Geórgia. Outras fábricas, não só as siderúrgicas e de produtos siderúrgicos. Algumas fábricas estavam trabalhando só 1 hora por semana, só para ter ali algo para manter o mínimo. E agora estão trabalhando sem parar. Eu fui para Michigan, eu fui na Ford, encontrei o chefe da Ford em uma das suas maiores plantas, que era uma fábrica das originais. Os assassinatos estão no menor número desde 1900. São 125 anos. O crime caiu muito no nosso país. E as fábricas que estavam falando, as pessoas que estavam falando, estavam tão empolgadas com Trump. Então, se a gente cobre tarifas ou use uma diferente seção, uma lei, é isso que faremos. É isso que aconteceu com o nosso país. É por isso que nós devemos 38 trilhões em déficit, porque nós temos um presidente do Fed que é muito incompetente, ele cobra juros por razões políticas. Nós deveríamos pagar as menores taxas de juros, cobrar as menores taxas de juros no planeta. Não deveria haver nenhum outro país assim. E nós somos o número 38 nessa lista. É uma política ruim por um longo período. E nós estamos fazendo a América grande novamente. Por exemplo, a Suíça. Eles não tinham quase nenhuma tarifa e nós tínhamos um déficit de 40 bilhões de dólares. A primeira-ministra disse, nós somos um país pequeno, e eu aumentei, porque eu tinha aumentado a tarifa para 39%. Mas nós impusemos uma tarifa e ela falou, nós somos um país pequeno. Sim, um país pequeno, mas é um grande déficit para nós. Vocês estão ganhando muito dinheiro em cima dos Estados Unidos. Se fizermos isso, esses países da elite, eles são elite porque eles ganharam tanto dinheiro, e eu quero que eles se deem bem. Mas eu não quero que eles se deem bem
em cima do contribuinte americano. Então, é isso. O senhor disse que está decepcionado com essa decisão. Eu fiquei surpreso porque eu pensei... eu li os parágrafos, eu leio muito bem, eu tenho grande compreensão. Eu leio tudo que tem para ler. E pensei, não dá para perder esse caso. Então, quando os juízes são políticos, quando eles querem ser politicamente corretos, quando eles querem agradar um grupo de pessoas em Washington, talvez, não há outra interpretação para isso. Mas tudo bem, porque o que saiu dali, e eu vou falar pela terceira vez, talvez a última agora, é que nós tiramos a incerteza das tarifas agora, porque nós tínhamos incerteza. Nós somos processados por uns perdedores, eles são muitos, enfim, pessoas muito centradas na China. Nós temos a força militar mais forte, foi reconstruída por mim.